aula anterior, falamos sobre as transformações que ocorreram na Europa e sobre as grandes navegações e como elas impactaram o Novo Mundo. Agora, vamos falar sobre a escravidão na América Portuguesa e como ela influenciou o país. Até o século XVI, o mundo era um mosaico de povos, civilizações e culturas, no qual as trocas e contatos eram pouco frequentes. Destacavam-se a China, a Europa cristã, o Império Turco-Otomano, uma África com forte presença islâmica ao norte e composta por diversos reinos ao sul. Na Índia, o Sultanato de Delhi seria substituído em pouco tempo pelo Império Grão-Mongol Islâmico. No Sudeste Asiático, a cidade mercantil de Malaca exercia influência sobre toda a região. Na América, se destacavam os impérios Inca e Azteca. Entretanto, em todos os continentes havia povos com culturas singulares, vivendo em maior ou menor isolamento. Aos poucos, porém, a partir das grandes navegações, a Europa assumiria o papel de catalisador de um processo histórico que levaria à integração de diversos povos e civilizações em um mercado mundial. Entretanto, não foram apenas as grandes navegações europeias as responsáveis por isso. Embora o comércio tenha existido desde épocas remotas, o capitalismo foi a invenção que permitiu e exigiu essa transformação mundial. É nessa formação do capitalismo, etapa denominada por muitos teóricos de capitalismo comercial ou capitalismo mercantil, que se insere o processo de colonização da América Portuguesa, bem como de todo o continente americano, e desdobrou-se em muitas regiões da América, numa sociedade formada pela fusão do colonizador branco com os povos originários e com o negro africano, sob a forma de uma sociedade senhorial escravista. A estruturação colonial firmou-se progressivamente. Muito poder e riqueza para uma minoria branca, clientelismo e vantagens limitadas para alguns, trabalho compulsório, opressão e sofrimento para a maioria. Vale ressaltar que clientelismo é a relação política ou econômica na qual uma pessoa dotada de poder dá proteção a outras em troca de apoio ou de serviços prestados. Para a grande maioria da população, prevaleceu o sistema escravista da colonização, sustentáculo da maior parte da elite branca da América Portuguesa, como destaca a afirmação do padre jesuíta italiano André João Antonio, pseudônimo de Giovanni Antonio Andreoni, que viveu entre 1649 e 1716. Ele diz: "Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles não é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente." Bem antes da expansão marítima europeia, em muitas regiões da África antiga, também havia escravos de guerra. Era chamada escravidão doméstica, que consistia em aprisionar escravos para utilizar sua força de trabalho, em geral na agricultura de pequena escala, não raramente incorporados à estrutura familiar. Conforme os reinos africanos se expandiam, era comum que a escravidão também crescesse. Mas, em nenhuma dessas regiões, a escravidão era uma instituição socioeconômica dominante. A partir da ocupação árabe no norte da África, ainda durante a Idade Média, o fluxo do comércio de escravos cresceu, em direção ao noroeste da África e em partes da Europa e Oriente Médio. Eles eram levados por mercadores muçulmanos pelas rotas transarianas, pelo deserto do Saara. Contudo, com a abertura de rotas de tráfico de escravizados através do Oceano Atlântico, a partir do século XV, teve início a exploração desenfreada do comércio de escravizados, principalmente para a América, desestabilizando a organização das comunidades da África.
Para termos noção, entre os anos de 650 a 800, a média anual de tráfico de escravizados era de 1.000. Já 1.000 anos depois, entre 1500 e 1600, a média anual subiu para 5.500. Durante todo esse período foram totalizados 4.820.000 escravizados retirados de sua pátria natal. Esse impulso europeu em expansão tem origens no renascimento comercial da Baixa Idade Média, que, apesar das adversidades europeias de meados do século XIV e do século XV, como a peste negra e as guerras, ganhou um novo e forte avanço quando grupos mercantis portugueses e espanhóis, com o apoio de seus monarcas, se lançaram na navegação atlântica. Foi essa expansão marítima europeia, denominada Grandes Navegações, que montou as áreas coloniais americanas, com destaque para a América Portuguesa, fundada na exploração do trabalho escravo. Os escravizados africanos foram obrigados a abandonar suas origens, de variadas regiões do continente africano, e a enfrentar uma nova vida de imposições e sofrimentos, e conviver com uma cultura desconhecida. Transformaram-se em peças, mercadorias, desumanizados em um sistema de exploração. Uma escravidão atlântica completamente diferente da escravidão tradicional africana, e que foi um dos eixos econômicos desse período. A escravidão se caracteriza pela sujeição total de um ser humano ao outro, concretizada e mediada pelo uso de alguma forma de violência, física ou psicológica. No caso da escravidão americana, ambas as formas de violência foram usadas para sujeitar os cativos. No primeiro momento da escravidão, ao longo do século XVI, os povos originários foram os alvos do trabalho escravo, imposto pelos colonizadores europeus, e, depois, em certas áreas do litoral, gradativamente foram substituídos por populações negras, trazidas à força da África. Ainda que os povos indígenas continuassem a ser escravizados e a sofrer inúmeras e variadas formas de perseguição no decurso da história americana, até os dias atuais continuam discriminados, resultando na expressiva redução do número dos primeiros habitantes do nosso continente, e chegando ao deplorável extermínio de nações inteiras. A escravidão nas Américas seguiu o rito tradicional de sujeição completa dos seres humanos, mas introduziu novos elementos à prática escravocrata. Elementos esses ligados a uma nova racionalidade surgida com a modernidade capitalista em seus primórdios. Vale ressaltar que dentro dessa nova racionalidade capitalista, os sujeitos escravizados passam a ser tratados como uma mercadoria insignificante, retirados de qualquer direito ou subjetividade e vendidos em um espaço próprio, os mercados de escravos. Reflexos dessa prática escravocrata sobre a valorização das pessoas, segundo seus atributos e qualidades, subsistem até os nossos dias, quando nos deparamos com a diferença de importância que é dada aos tipos de trabalho realizados em nossa sociedade. Trabalhos manuais e trabalhos considerados intelectualizados. Estes, mais valorizados, remetem aos colonizadores, e aqueles, menos valorizados, aos submetidos à escravidão. Ainda sobre os povos indígenas, os primeiros contatos com os europeus, já no primeiro século de colonização, século XVI, deu-se por meio de escambo, pela qual os portugueses, interessados nos produtos tropicais, principalmente o pau-brasil, trocavam algumas quinquilharias com os indígenas. Depois, passaram também a receber dos portugueses armas de fogo, pólvora, cavalos e espadas, em troca de farinha de mandioca, milho e indígenas aprisionados para serem escravizados. Em consequência, esse tipo de escambo, troca direta de produtos,
estimulou, da mesma forma que ocorria na África, as guerras entre tribos. Longe de se tratar de casos esporádicos, a escravidão dos indígenas foi regulamentada pela coroa portuguesa e legitimada pelo poder religioso, exercido na época pela Igreja Católica. As chamadas guerras justas, que deveriam ser travadas contra povos inimigos e antropofágicos, desde que autorizadas pela coroa e pelos governantes, eram usadas como justificativas para o aprisionamento dos povos indígenas, e foram usadas outras tantas vezes fora de seu contexto original contra povos que não tinham as características que justificassem o combate militar. Assim, amparados pela legislação variada e contraditória, colonos e jesuítas se beneficiaram do trabalho compulsório dos indígenas, através de alianças contra outros grupos nativos, ataques dos colonos aos aldeamentos dos jesuítas, dominação dos índios bravos ou hostis e resistentes à conversão católica e diversas outras formas. Mesmo com esse quadro, o fato é que o sistema colonial, implantado no Brasil, precisava de mão de obra abundante e que ela fosse fonte de lucro para os mercadores. Uma mercadoria por meio da qual se pudesse obter um ganho, comprando barato e vendendo caro. Nesse sentido, os africanos foram introduzidos às forças nas colônias americanas, especialmente no Brasil, como forma de suprir a mão de obra nas grandes lavouras. Também para aumentar os lucros dos mercadores escravocratas e proporcionar controle e renda extra para a coroa, em forma de impostos e taxas. Só assim, o sistema colonial americano poderia atender à crescente demanda do moderno sistema capitalista, que se consolidava na Europa e se difundia pelo mundo, a partir das grandes navegações, como afirma o historiador Luiz Felipe de Alencastro, no trecho a seguir. Mesmo não sendo impossível, a acumulação proporcionada pelo trato de escravos índios se mostrava incompatível com o sistema colonial. Esbarrava na esfera mais dinâmica do capital mercantil, investido no negócio negreiro, na rede fiscal da coroa, que estava acoplada ao tráfico atlântico, na política imperial metropolitana, fundada na exploração, e no aparelho ideológico de Estado, que privilegiava a evangelização dos índios. Esse feixe de características inviabilizava um sistema regular de intercâmbios similar ao do tráfico negreiro. O imaginário da escravidão, bem como suas práticas, ainda está presente atualmente, atravessando o nosso cotidiano. Como forma complementar de estudos, pesquise a respeito de práticas, palavras, ideias, concepções e outros aspectos originários do período escravocrata que estejam presentes na comunidade em que vive ou na sociedade brasileira. Um dos exemplos é o termo criado mudo, usado para se referir ao móvel que fica ao lado da cama. Esse termo surgiu por conta dos escravos que precisavam ficar a noite inteira de pé ao lado das camas de seus senhores, segurando um copo d'água e uma toalha, sem dizer uma única palavra. Em 1884, as províncias do Ceará e Amazonas tomaram a frente, abolindo a escravidão em seus territórios. No ano seguinte, diversas cidades gaúchas fizeram o mesmo. A história brasileira foi marcada desde os primórdios da colonização portuguesa, mais por traços de continuidade do que de rupturas. A abolição da escravidão e a transição para o trabalho livre apontam para o fato do domínio das continuidades estruturais na nossa sociedade. Na medida em que a libertação oficial dos negros cativos, em 13 de maio de 1888, não provocou grandes mudanças na estrutura social e econômica, tendo até mesmo mantido exclusões e o padrão agroexportador por décadas após o fim definitivo do trabalho escravo. Para tanto, contou-se também com a Lei de Terras,
editada ainda em 1850, segundo a qual as terras públicas por todo o país só poderiam ser adquiridas por compra, condição que tornava inacessível as pessoas vindas da escravidão agora extinta. Aliás, o predomínio das permanências no lugar das mudanças também havia prevalecido na independência política do Brasil, ocorrida em 1822, pois a ordem social e econômica não sofreu nenhuma alteração, nem mesmo em suas estruturas marcadamente coloniais, como a escravidão, o latifúndio e o domínio político da elite. Da mesma forma, após a independência política, também o tráfico de escravizados continuou legalizado e amplamente praticado. Enquanto isso, prevalecia o desenvolvimento capitalista, consolidado com a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, visando ampliar seus mercados. Foi nesse contexto que a escravidão, tida como um obstáculo ao crescimento do capitalismo, impulsionou as atuações pelo seu fim, tendo à frente a liderança inglesa nas pressões internacionais. Em troca do reconhecimento da independência do Brasil, o governo inglês concedeu de Dom Pedro o compromisso de extinguir o tráfico negreiro até 1830. Esse acordo só se efetivou com a regência, após a renúncia de Dom Pedro I. Com a lei de 1831, que não saiu do papel, a famosa Lei para Inglês Ver. O golpe final contra o tráfico negreiro veio com a promulgação do Bill of Rights na Inglaterra em 1845. Os ingleses davam a si as prerrogativas de interceptar e aprisionar qualquer embarcação envolvida no tráfico de escravizados. Cedendo aos interesses ingleses, o governo brasileiro decretou, em 1850, a Lei nº 581, também chamada de Lei Eusébio de Queiroz, que punha fim ao tráfico atlântico de escravizados no Império Brasileiro. Mesmo assim, o tráfico continuou sendo praticado ilegalmente, mas de forma bastante reduzida. Além disso, houve forte impulso do tráfico interno entre as províncias do Norte e Nordeste para as lavouras do Sudeste. Se na primeira metade do século XIX o governo brasileiro teve que ceder às pressões internacionais, na segunda metade as pressões internas foram as mais decisivas. Movimentos abolicionistas de várias tendências cresceram, contando com intelectuais, religiosos e outros setores ativistas, bem como as lutas de resistência das pessoas escravizadas, enfraquecendo as estruturas da sociedade escravocrata. Foi assim que, em 1871, com o objetivo de acalmar os ânimos abolicionistas, foi decretada a Lei nº 2040, chamada Lei do Ventre Livre. Na essência, essa lei definia que, a partir daquela data, os filhos de escravizados eram considerados livres. Mas, nos anos 1880, os conflitos entre os escravocratas e abolicionistas se intensificaram, seguindo-se a aprovação pelo governo imperial, em 1885, da Lei nº 3.270, conhecida como Lei dos Sexagenários. Tal medida visava dar liberdade aos escravizados maiores de 60 anos, ao mesmo tempo que transformava a proteção de escravizados fugidos em crime passível de prisão. Contudo, os abolicionistas intensificaram o apoio às fugas em massa das fazendas, prática que os escravizados adotavam desde a época colonial, como comprovam os inúmeros quilombos criados durante todo o longo período escravocrata. Finalmente, o governo imperial não resistiu às pressões e decretou em 13 de maio de 1888 a Lei nº 3.353, que ficou conhecida como Lei Áurea. Assim, depois de décadas de lutas e pressões, finalmente foi extinta a escravidão no Brasil. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, o filme 12 anos de escravidão é uma ótima opção. O filme conta a história real de Solomon Northup, violinista negro nascido livre, que ao aceitar um trabalho em outra cidade é sequestrado
e forçado a trabalhar como escravo. O filme, que se passa em 1841, antes da abolição da escravidão, aprofunda as diferentes relações de trabalho que coexistiam entre homens livres e escravos nos Estados Unidos no século XIX. O filme conta com a direção de Steve McQueen e é do ano de 2014, concorrendo inclusive ao Oscar de melhor filme e melhor atuação. Vimos na aula de hoje, então, que as diversas culturas, povos e etnias que antes estavam separados ao longo do mundo foram se interligando a partir da Europa com as grandes navegações. As grandes navegações portuguesas permitiram a descoberta e domínio da América, ou, como chamamos hoje, Brasil. Na colonização portuguesa, os indígenas foram os primeiros escravizados e sofreram com guerras, capturas e trabalho escravo. A necessidade, porém, de uma mão de obra abundante que pudesse gerar lucros também aos traficantes negreiros, gerou a necessidade de capturar escravos africanos e trazê-los para o Brasil para trabalharem nos engenhos de cana-de-açúcar. Essa escravidão se caracterizou pela desumanização dos escravos, uma forma totalmente diferente das escravidões conhecidas até então. As marcas e os traumas gerados por essa escravidão permanecem até hoje na nossa sociedade e geraram diversas lutas pela abolição da escravidão. Essa foi nossa aula de hoje. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.